Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu tô aqui nesse canal há 9 anos compartilhando experiências das pessoas, da vida das pessoas fora do Brasil, né? Então você está buscando aí por um destino, pensando em uma colocação profissional no exterior. Então aqui a gente compartilha muito da nossa experiência e as experiências dos clientes em Enjoy Intercâmbio que já saíram do Brasil, começaram desde o primeiro passo, né? Aprender o idioma, depois se capacitar no país, depois tentar uma colocação profissional no exterior, tá? E o quadro Enjoy Responde é o quadro onde eu venho aqui responder as dúvidas que vocês deixam nos comentários pra gente, estando aqui no YouTube ou no nosso Instagram, tá? E antes da gente ir para a primeira pergunta, segue a vinheta. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. E a primeira pergunta é uma dúvida do user, não deixou o nome aqui, mas a dúvida dele possivelmente é referente a intercâmbio na Irlanda, tá? Para ir só para estudar e ficar todo o período do curso lá, não sei se ainda são os 6 meses de curso, mais 2 meses de férias. Mas considerando o tempo total do intercâmbio, quanto seria um valor interessante para levar? Né? A dúvida dele, para quem não sabe, é porque quem está na Irlanda tem direito a trabalho. Né? Se você vai fazer um curso de 6 meses, você pode ficar 8 meses com visto de estudos que dá direito ao trabalho. Então você pode trabalhar em qualquer setor. E nesse caso, pelo que eu entendi, ele quer só estudar. E quanto que ele precisa ter de dinheiro por mês só para estudar? Você vai ter aí uma média de mais ou menos uns 1.000 euros por mês de despesa. Claro que depende muito da cidade. Tem cidade que você vai ter bem menos e tem cidade que você vai ter mais, tá? Mas na média, 1.000 euros aí, sem esbanjar muito, sem uma baladinha por semana no máximo, uma pizza, um cafezinho de vez em quando, mas o resto, as despesas são aluguéis, conta de celular e as despesas de transporte se necessário, ok? Próxima pergunta é do Juninho Bertoli. Estou pesquisando bastante sobre intercâmbio nesses 3 países. Irlanda era minha primeira opção, mas agora vejo a Nova Zelândia e a Austrália com outros olhos. 2 perguntas. Posso comprovar com uma conta da empresa do meu irmão? E na área de construção civil na Nova Zelândia e Austrália, tem vagas? Aqui no Brasil sou marmorista e tenho bastante experiência com pintura. Vídeo sensacional, parabéns, Cauê, top o conteúdo. Obrigado, Juninho. Vamos lá, então são 2 perguntas, né? Primeira coisa é em relação à comprovação financeira, né? Bom, comprovação financeira, como que você precisa na Austrália e Nova Zelândia, para quem não sabe, a gente recomenda que a pessoa comprove que ela tenha fundos suficientes para se manter no país enquanto estuda. O brasileiro entrou para o nível 1 de confiabilidade do país, ou seja, não é mais bem obrigatório a apresentação de fundos, mas para aumentar as chances de você ter a aprovação do visto que você aplica ainda no Brasil, a gente pede para que a pessoa comprove um fundo, né, mínimo. O valor agora vai mudar, tá? Atualmente é $1.753 por mês de estadia, mas isso vai subir um pouquinho, logo logo a gente vai atualizar aqui no canal. E você pode ter esses fundos, eles não precisam necessariamente estar na sua conta no Brasil. Você pode ter familiares que possam te auxiliar financeiramente em caso no futuro aconteça algum acidente ou você venha se machucar ou ficar doente e não tenha possibilidade de trabalhar, que você consiga se manter, né? Então essas pessoas elas podem te dar esse suporte. E aí são familiares de primeiro grau, né? Pai, mãe, avós, tios, irmãos, até mesmo um amigo, né, próximo, desde que faça uma declaração, que se responsabiliza por você e tudo mais, também é possível. Então eu acredito que sim, meu amigo, você tendo o seu irmão, né, tendo acesso ao saldo da dinheiro, né, da empresa, se acontecer alguma coisa, eu acredito que a imigração deva aceitar sim, tá bom? E em relação a você trabalhar como marmoreiro, não esqueci não, bom, paga-se muito bem, tá? Serviços em obras na Austrália e é uma mão de obra mais específica. Eu diria que assim, qualquer área em que envolve obras na Austrália paga muito bem em alguns setores, principalmente na parte de engenharia, dão visto. Eu não tenho certeza se
parte de marmoreiro seria o caso, né? Eu acredito que não, mas é de se pesquisar sim se está no Critical Skills. Próximo é um gringo na Europa. Ah, me perdoe por postar neste vídeo, mas tenho uma dúvida sobre a renovação. Qual o tempo máximo que eu consigo prolongar o máximo e o início de um visto para o outro sem ter que fazer a comprovação financeira de novo? Será que consigo 3 meses? Preciso de ter uma saída da Irlanda? Um gringo na Europa, ele está perguntando sobre o visto de estudos na Irlanda. Olha, em teoria, no site da imigração diz que a sua renovação ela deve ser feita antes do visto terminar. Então, se você tem 8 meses de visto, quando for ali no máximo 10 dias ali antes de vencer seu visto, você deve ir até a imigração para fazer novamente a renovação, tá? Há casos de pessoas que saíram do país e depois voltaram depois de 1 mês ou 2 meses e conseguiram renovar o visto, tá? Porém, não é bem uma regra, depende muito ali do critério do oficial de imigração, se ele vai aceitar como renovação ou não. Mas o fato é que até 3 meses é considerado como renovação, tá? Em relação à comprovação financeira para renovação não é bem obrigatório, tá? Não existe uma regra no site da Irlanda, do governo irlandês, que diz que você tem que comprovar fundos para renovar o seu visto, tá? Às vezes pode acontecer de um oficial de imigração ou outro perguntar se você tem algum fundo. E quando os nossos estudantes relatam isso, eles pedem pelo menos ali 1.500 euros, tá? Tem estudantes que gastam todo o dinheiro guardado na renovação e não tem esses 1.500 euros, mas eles comprovam ali que tem condições de se manter porque eles estão recebendo salário mensalmente, comprovando ali um contrato de trabalho, tá? Espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida. O próximo é o opções de negócio. Boa tarde, Cauê. Será que seria abuso pedir para falar de Athlon também? Acabamos de fechar, eu e minha esposa, com a Enjoy. Ah, que bacana, para chegar em março, dia 24 por lá. Março de 2024 por lá. Adoramos o atendimento até aqui. Opa, mexi demais aqui, desculpa. E aqui vão algumas dúvidas que gostaríamos de ter um vídeo mais atualizado. Olha, vocês podem perguntar lá no WhatsApp para mim, tá? Não tem problema, mas é legal responder aqui. Fiquei com receio, foi sobre a data de chegada em março por causa do St. Patrick's, considerando o tamanho de Athlon. De fato, posso enfrentar problemas na questão de acomodação? Não, tá? Athlon é uma cidade que não é tão famosa assim por criar grandes eventos para o St. Patrick. Claro que a cidade vai estar um pouquinho mais movimentada, mas com certeza você vai ter acomodação para tempo necessário aí de março, abril. A gente recomenda o Hosting Power, tá? Nesses casos eu acredito que o Hosting Power vai ser uma boa solução para vocês, mas depois entre em contato com a gente no WhatsApp que eu poderia indicar outras condições de acomodação para dar o tempo de passar o St. Patrick's e muito mais, e é uma época muito boa para vocês conseguirem acomodação, tá? Estamos indo com aproximadamente 7.000 euros cada, já incluindo a comprovação de 4.200 neste valor. Acha esse valor viável considerando custos? Meu Deus, são 14.000 euros. Gente, vocês estão querendo o quê? Dinheiro para passar um ano? Não, dá, tranquilo. Dá, vocês vão sobrar com um bom dinheiro aí, tá? Fiquem tranquilos que em 1 mês eu vou estar assim, ó, com muito azar, talvez 6 semanas vocês já estão com a casa de vocês, os 2 empregados ganhando dinheirinho. Eu tenho um vídeo recente com o pessoal de Athlon aqui no canal, acho que foi domingo passado, tá? Não, foi essa semana, foi acho que... Não, semana passada, quarta-feira, com o Thiago, dando uma volta pela cidade, contando a experiência dele, tá? Então acho muito legal vocês assistirem esse vídeo. A última pergunta era... por ser minúscula, Athlon pode ser um problema para conseguir trabalho nas áreas que normalmente os intercambistas fazem? Sou de TI. Olha, não tem sido grande problema pelos relatos dos últimos alunos que a gente colocou aqui no canal, tá? Claro que depende de pessoa para pessoa. Aquelas pessoas que têm condição física e habilidade para trabalhar nos setores da área de turismo, que é o que você colocou, que os empregadores pegam bastante os intercambistas, e que estão com o inglês uma base bem consolidada para conseguir passar por entrevistas, esses normalmente conseguem trabalho mais rápido e conseguem mais horas
para poder trabalhar, tá? Agora, a área de TI, Athlone talvez não seja assim o ideal, só que você sabe que de Athlone para Dublin, para Cork é 2 palitos, né? 1 hora de transporte você consegue estar nessas cidades e depois, uma vez que você está empregado e com visto de trabalho, você pode mudar de cidade, né? Espero que eu tenha respondido. Mas não sei, o nome de vocês aqui não ficou, mas depois me chama no WhatsApp lá. E a última é do JH Robert Abreu. Acho que é isso. Robert Abreu. Cauê, tem algum vídeo aqui no canal com uma experiência de intercambista que começou com KP, que é o Kitchen Porter, e chegou a chefe de party? Não sei o que é isso. Por exemplo, conseguindo depois um work permit com esse tipo de trabalho? Tá, vamos lá. KP é Kitchen Porter. Kitchen Porter em alguns países chamam dishwasher, que é o cara que lava louças de um restaurante, por exemplo. Chefe de party eu não sei o que é, mas chefe de cozinha sim, é uma área do Critical Skills, que é uma área que dá visto na Irlanda, né? Olha, eu vou contar uma coisa aqui, não é muito comum, mas recentemente eu fiquei sabendo de fontes confiáveis, né, de uma pessoa que dá o suporte para os estudantes da Enjoy na Irlanda. Eu não vou aqui falar a cidade, né, um local, até para não comprometer muito a pessoa que conseguiu. Mas há Kitchen Porters que conseguiram visto de trabalho na Irlanda. Mas como assim, Cauê? Kitchen Porter? Kitchen Porter não está no Critical Skills. Pois é. E aí que vem o dilema do título desse vídeo, né? Esses Kitchen Porters trabalham para um hotel, ok? Movimentado e numa cidade que nem tem tanto turismo assim, uma cidade pequena. E o empregador, o Kitchen Porter foi lá, falou, olha, brasileiro, né? Falou, olha, vai acabar meu visto, já estou há 2 anos aqui, eu não tenho condições de fazer outro tipo de curso de educação de ensino superior, e eu vou voltar para o Brasil. Eu não consegui visto de trabalho. E o empregador falou assim, mas eu consigo um visto para você. Não, mas eu não posso, porque o Kitchen Porter não está como Critical Skill. Não, mas eu registro você como chefe de cozinha, você vai ganhar um pouco a mais, e o seu payslip, que é na Irlanda chamado payslip, é o nosso olerite, e vai vir como chefe de cozinha. E você continua fazendo o seu KP, né? Logo logo eu vou arrumar aqui um curso para você e você pode, se você quiser, se profissionalizar como chefe, tá? Aí eu fiquei pensando, pô, que bacana, né? E aí entrou várias reflexões na minha cabeça assim. Primeiro ponto, ele tá fazendo uma coisa errada? O empregador, no caso? E eu acho que não, porque, veja bem, quem disse que o chefe de cozinha não pode lavar a louça? Em 2013, quando eu era intercambista e trabalhava como Kitchen Porter, depois passei para chefe, os chefes de cozinha lavavam louça também. Se o Kitchen Porter estivesse fazendo outro trabalho ou tivesse faltado, os chefes tinham que se virar e lavar louça. Assim, então, ganhando salário é o que importa, porque você precisa de um mínimo, se eu não me engano, acho que são 35 mil, alguma coisa assim ao ano, para validar o seu visto de trabalho, o seu work permit, tá? Depois corrijam aqui quem tá por dentro, né, o valor exato, mas eu acho que é uns 35 mil ao ano para validar o seu work permit. E se o Kitchen Porter tá ganhando isso e tá sendo registrado como chefe de cozinha, que não sabe fritar um ovo, mas lava a louça, eu não acho que isso seja ilegal, tá? Detalhe, aí o próprio empregador tá incentivando ele vai fazer um curso gratuito para se tornar um chefe de cozinha, um curso de gastronomia, né? Pô, Cauê, mas num hotel, numa cidade pequena, aí vem a segunda reflexão, né? E aí eu fiquei pensando assim, muitas pessoas têm sempre, né, assim, há 9 anos já trabalhando com isso, né? As pessoas sempre chegam para mim e falam, pô, Cauê, eu quero ir para Dublin porque Dublin tem mais oportunidades, que eu quero tentar um visto de trabalho. Tá, mas o que você sabe fazer? Ah, eu por enquanto não sei fazer nada, mas, entendeu? Eu vou me especializar em alguma coisa. E às vezes esses trabalhos simples acabam se tornando sua vida mais simples também, porque ele não precisou necessariamente se capacitar. Deixa eu tirar aqui só para não ficar poluindo muito a imagem. Mas o que fez com que o empregador desse essa oportunidade para ele numa cidade tão pequena? Vamos lá fazer essa reflexão então. Você é um dono de um gerente de um hotel que numa cidade que tem demanda por trabalho, porém
não tem mão de obra suficiente, tá? Esse é o problema em algumas cidades pequenas da Irlanda. Não tem mão de obra suficiente. Quer ver uma cidade que você trabalha bastante no verão por não ter mão de obra suficiente? Galway, por exemplo. Galway, se você voltar uns vídeos atrás aqui, o depoimento do pessoal é isso. 50, 60, às vezes até 70 horas no período de férias por semana de trabalho. É bastante coisa. E por quê? Porque não tem mão de obra. Então eles pegam aqueles que estão já empregados e falam assim, pô, você não pode vir um fim de semana full time para mim, de manhã, à tarde, à noite? Posso. Ninguém vai negar, né? Na Irlanda, para quem não sabe, ganha-se por hora, né? E aí eu fiquei fazendo essa reflexão. Pô, então, quer dizer, no interior, ele pensou o seguinte, se ele vai embora, eu vou ter que abrir vaga e ficar um tempão aqui sem kitchen porter, vai desandar toda a minha linha aqui de produção, da cozinha e tudo mais. E quanto tempo eu vou demorar para conseguir essa mão de obra? Então eu vou dar o visto de trabalho para ele. Ah, Cauê, em Dublin, como funciona, né? E eu fiquei fazendo nessa reflexão, eu pensei logo que Dublin é uma cidade muito grande, que realmente tem bastante oportunidades, mas é uma cidade que tem muita mão de obra disponível sobrando. Então, uma vez que um kitchen porter chega para o seu empregador e fala assim, olha, você tem como você me dar um visto de trabalho? E visto de trabalho é burocrático para o empregador, né? Tem parte contabilista, de documentação, burocracia com a imigração, tem um custo, né? Então, para o empregador em Dublin chegar para o cara e falar assim, meu amigo, você tem que ir embora? Então, sinto muito. Próximo, tem uma fila de gente procurando emprego em Dublin. Então, as condições que as pessoas buscam na Irlanda para seus propósitos imigratórios, às vezes pode não estar nas maiores cidades, dependendo do que você procura. Olha lá, pessoal, presta atenção aqui, tá? Não vamos generalizar. Eu estou falando de um trabalho simples, numa cidade de pouco movimento turístico, mas que tem demanda por mão de obra, mas não tem mão de obra suficiente. Entende o que eu quero dizer? Em Dublin é a mesma coisa. Tem demanda por mão de obra, mas tem muita mão de obra suficiente para ocupar todas as vagas. Entende o que eu quero dizer? Então, nem sempre a capital, por ser maior e por ter mais oportunidades, significa que você vai trabalhar mais e ganhar mais ou ter oportunidades de digamos que um processo mais simples, sem ter uma capacitação de uma engenharia, um enfermeiro, um técnico em informática e tudo mais, tá? Então, esse é o recado que eu queria dar aqui desses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que uma dessas dúvidas tenham respondido também a sua dúvida aí. E não se esquece de deixar aqui nos comentários o que você também tem de dúvida. Se puder me ajudar só deixando um like pro YouTube divulgar um pouquinho mais o nosso canal, isso ajuda bastante. Se inscreve que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!